Olá, povo de Deus, a graça e a paz, seu amigo e irmão, pastor Adevaldo Oliveira. Queridos, 17 de abril de 2024, eu quero trazer mais uma mensagem, mais uma palavra aqui da parte de Deus. Estamos ainda na campanha de jejum e oração. Venha fazer parte, venha jejuar, venha orar, escolha, o seu dia, quantos dias você irá fazer e vamos vencendo. Tem uma série de vídeos aqui nesse canal falando sobre jejum e sempre que é possível eu estou trazendo vídeos falando com relação a esse tema, tá bom? Olha, o jejum e a oração, elas desempenham um papel fundamental na obra missionária, é significativo. Aqueles que querem servir a Deus, né? Ajudando pessoas na ação social, na distribuição de alimentos, também cooperando, né, com pessoas que estão vivendo aí afastadas da luz, da presença de Deus. Eu quero convidar você para viver essa experiência. Precisamos desejar isso, experimentar a presença de Deus para colhermos os frutos, né, os efeitos em nossas vidas e ministérios. Deus fará brilhar a luz em nossos caminhos, porque estamos buscando a face de Deus por intermédio da nossa consagração, da nossa dedicação. Nós já bem sabemos, né, que o jejum é uma ferramenta, o jejum é uma arma de ataque e o jejum desprende o ser humano que quer se aproximar de Deus. Então, já vai convidando as pessoas para também assistir esse vídeo. Eu quero falar um pouquinho sobre o jejum e as missões. Eu tenho feito missões na zona rural, já fiz missões no sertão, já fiz missões no Amazonas, já estive presente em diversos estados realizando a obra missionária. Inúmeras congregações e igrejas já foram abertas e eu fiz, trabalho de campo junto com a minha esposa, a missionária Viviane, e sempre estando ao lado dos meus filhos. E nem sempre existe glamour no trabalho missionário. Existe a escassez, existem as dores, existem as lutas, existem as batalhas. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre essas obras, essas experiências na obra missionária, tá bom? Mas eu já peço aí, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? E eu peço para você também que compartilhe com outras pessoas. Nós estamos tentando avançar nessa plataforma para propagar o reino de Deus. O nosso intuito é falar, da nossa experiência, da nossa vivência, do que nós temos vivido ao longo dessas décadas, né? São várias décadas falando do amor de Deus. Eu me batizei em 1987, foi o primeiro contato que eu tive com Deus. Eu lembro que garoto ainda, né, estávamos já servindo ao Senhor. Eu lembro que os primeiros passos, né, junto com meu pai, minha mãe, fomos a um teatro onde havia um culto, né, na cidade de Limoeiro, onde eu nasci, e pastor divino era o pastor até então que fazia o trabalho missionário, falando do amor de Deus, falando do amor de Jesus. E na época nós não tínhamos contato algum. Minha família de origem espírita, né? Minha mãe era católica, minha avó católica, meu pai espírita e minha mãe frequentava também o espiritismo e nós tínhamos essa mescla, né, de religião na nossa família. E assim, meu pai não tinha contato nenhum, mas ele vivia atribulado, cheio de problemas, enfermidades. Ele tinha um problema de ordem física e espiritual. E eu lembro que, através de uma programação de rádio, a Rádio Difusora de Limoeiro, ele ouviu, né, a pregação do Evangelho e foi até aquele teatro. E era domingo à tarde, eu novinho, cerca de 10 anos, entro ali naquele local onde era realizada orações e eu lembro que meu pai, ele foi vítima, né, de um espírito maligno no qual ele manifestou com essa entidade, ele manifestou com esse demônio. Minha mãe também. E eu vendo aquela cena, vendo tudo aquilo acontecer,
aquela, aquele ataque sobrenatural e fiquei ali, sabe, olhando o pastor com uma postura firme, repreendendo aquele mal e libertando meu pai e também a minha mãe daquela obra maligna. E não só eles, né, mas várias pessoas ali que foram libertas pelo poder do nome de Jesus. E aí foi meu primeiro contato. E aquele pastor, ele ia até aquele teatro, né? Ele saía fazendo esse trabalho missionário, implantando igreja, e desde aquele momento eu fui tocado, impactado pelo poder do Evangelho, e hoje eu me tornei também um missionário. Mas eu quero contar um pouquinho sobre essa trajetória, eu quero contar um pouquinho sobre essas experiências e pedir que você também convide outras pessoas para fazer parte dessa família, né? Desse propósito, desse jejum, o jejum que liberta, o jejum que transforma e o jejum que prepara homens e mulheres para o campo missionário, tá bom? Chama alguém aí, compartilhe, deixa seu comentário aí no campo de mensagens e já vai dando um joinha, porque isso ajuda bastante e torna o vídeo relevante. Por isso, acompanhe junto conosco e não esquece, muitas pessoas estão aí, talvez apáticas, passando por problemas seríssimos, não conseguem se desvencilhar, não conseguem vencer as adversidades, não conseguem vencer os problemas, as crises existenciais. Eu vou contar um pouco da nossa história, tá? Até chegar naquilo que queremos tratar, que é missões e jejum. Mas, gente, eu lembro que, assim, eu nasci, sou oriundo da cidade de Limoeiro, interior do Pernambuco, né? A cidade de Limoeiro, por sinal, é uma cidade muito bonita, muito bela. Pronto, deixa eu trazer uma descrição um pouquinho, né? A cidade de Limoeiro é uma cidade localizada no estado de Pernambuco. Ela fica na região agreste, Pernambuco, e interessante que é conhecido também como microrregião de Médio Capibaribe, né? O rio Capibaribe cruza a cidade e acontece que Limoeiro, na época, né, em que eu estava morando lá, era uma cidade que, sabe, não tinha na época muito recurso. Hoje mudou muita coisa, as coisas estão diferentes e assim eu tenho um carinho muito grande, tenho primos, tenho pessoas que eu amo que moram ainda lá. Então, nessa época, nós já estávamos ali, passávamos por dificuldade. Eu lembro que garoto ainda carregava a lata d'água aqui na cabeça, ajudar, não tinha água encanada onde eu morava na Serra de Limoeiro e ia buscar água lá no chafariz, né? Eu, minha mãe, meu pai, né? Minha irmã e também outras pessoas vizinhos. E essa era a nossa vida. Meu pai trabalhava como mecânico ali em Limoeiro, próximo à Ponte Velha de Limoeiro. E o que acontece é que minha mãe, ela era dona de casa, meus avós, né? A dona Maria da Luz e o seu Severino, era chamado seu Bill, né? Eles trabalhavam na zona rural, tinha uma roça, né? E plantavam milho, plantavam feijão. Nós tínhamos uma vida simples, uma vida modesta, né? Passamos algumas dificuldades e na época que meu pai foi acometido dessa série de problemas, né, foi muito complicado, porque afetou toda a estrutura da nossa família. Meu pai achava que ia morrer. Tanto é que ele me doou para minha avó, achando que ele morreria. E ele disse assim para minha avó: cuide dele, porque eu não vou ver ele crescer. Meu pai hoje está, sabe, viu os netos, me viu crescer, me viu casar, né? E já é bisavô, para falar a verdade. E aí, aquele medo foi encerrado. Gente, mas voltando um pouquinho para a história, né? Isso é uma descrição um pouquinho da minha vida, né? Onde eu comecei, onde iniciei. E tive o primeiro contato com o Evangelho. Eu lembro que foi um processo
muito difícil, né? O primeiro contato com o evangelho foi aí. O pastor orientou para que ele se apegasse, se firmasse com Deus, e chegou uma hora que ele não estava totalmente liberto, resolvi ir para Recife, que é a capital onde, meus avós moravam, região metropolitana. Fomos morar numa cidade chamada Paulista, né? Ali na região metropolitana de Recife, fica próximo a Olinda. E o que acontece? Paulista é uma cidade bela, uma cidade que eu cresci, né? Tive a minha adolescência, né? E me formei e cresci ali. Tenho muitos amigos no qual eu tenho contato até hoje. Primos, família, todos moram, a maioria moram lá. Mas vamos lá. E chegando lá, meu pai não encontrou essa igreja onde os missionários, né, nos receberam, foi o primeiro contato. Acontece que fomos, sabe, procurando lugares, e meu pai, ele começa a se dedicar, a frequentar uma igreja, e ali ele começa um processo de batalha espiritual muito grande, carregado de diversos dilemas e problemas, e às vezes ele achava que não teria mais jeito. E ali crescendo, sabe, numa situação difícil. Interessante é que ele vendeu a casa que tinha, as casas que tinha, né? Ele tinha uma casa na Coab, né? E tinha uma outra casa lá na Serra. Vendeu, se desfez do trabalho onde ele estava e foram para Recife. Olha, vendeu a preço de banana. Vendeu barato as casas, porque tinha aquela paranoia de que tinha que ir para lá, morar próximo ao hospital. E fomos morar atrás do Hospital Central de Paulista. Fomos morar no Alto do Bigode. Todo mundo conhece, na Vila Torres Galvão, esse bairro, né? E interessante que fomos lá morar nesse local. Era um local de difícil acesso e uma casa simples, né? Na época de casa de taipa, era cercada, né, dos quatro cantos por uma alpendre, uma varanda. Inclusive eu brincava muito ali. Só que a alegria durou pouco. A casa veio a ruir, a casa caiu literalmente e foi difícil. Foi um período muito difícil. Ficamos num quadrado, num cômodo, onde dormíamos todos, né? Todos na sala, o banheiro ficava lá de fora, porque caiu tudo e às vezes, sabe, era difícil. O inverno rigoroso era, sabe, era terrível e a gente achava que ia cair. O banheiro lá de fora, só uma lona de plástico e passando aquele aperto, dificuldade. Ele sem trabalho, sem saúde, não conseguia fazer absolutamente nada. Minha mãe foi trabalhar fora, lavando roupas para poder ajudar no sustento. Passamos um momento muito difícil, sem alimentação, sem nada, e minha avó era que dava o suporte. Quantas vezes nós não tínhamos nada? Literalmente, vendia o almoço para comprar a janta, e era terrível. Até que eu lembro que meu pai começou durante a sua permanência na igreja, a crescer na fé, a mudar a mentalidade, a se libertar de todo aquele mal, e as coisas foram mudando. Aquele homem que era, a palavra certa, perturbado, né? Foi liberto, aprendeu o ofício, né, de pedreiro. Ele mesmo construiu a casa, eu ajudava, ia buscar areia no rio de Dona Néia. Quem é de Paulista daquela região sabe. Fica divisa com Tabajara, com a cidade de Tabajara. Ia buscar água, ia buscar areia lá. Carro de mão pesado, cheio, encharcado de água. E eu vinha, magrelo, carregando aquele carro de mão e ajudava. Ia buscar cimento às vezes, sabe? Ele vai comprar um saco de cimento. A areia já estava lá, ia buscar o cimento lá na avenida, né? No armazém,
e descia ladeiras e voltava com aquele cimento no carro de mão. Aí batia bloco de cimento para construir a casa e, enfim, foi construída a casa e se tornou uma boa casa. E eu lembro que fizemos um comércio na frente e as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a dar certo. Minha mãe trabalhando de um lado, meu pai trabalhando do outro, e as coisas começaram a prosperar. E eu, jovem ainda, fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, mas com o evangelho que foi plantado lá em Limoeiro, no coração, não só meu, como dos meus pais. E olha, irmãos, foi uma dedicação, uma luta muito árdua, mas o Senhor começou a mudar a nossa história, começou a mudar a nossa família, e foi difícil. E, sabe, eu não estou aqui para contar o testemunho todo. Estou tentando fazer um resumo, uma síntese de como é importante o trabalho de missões. Investir na obra missionária. Eu fui tocado por missões através de um homem, através de um pastor. E, às vezes, sabe, quem vê a vida do missionário não sabe as lutas e adversidades que existem. Hoje eu estou no outro lado, né? No outro lado da história. E hoje estou sendo, sabe, boca de Deus, mensageiro de Deus para anunciar as boas novas. E quantas pessoas eu encontro que estão assim, sabe, com doenças no corpo e na alma e na vida financeira, porque não tem nada. Eu lembro que algumas pessoas em qual nós íamos visitar para entregar o sopão, não só aqui, mas em outras cidades que passamos, simplesmente não tinham nada e ficavam felizes porque a única refeição que teriam era a sopa que estávamos levando. E nos deparamos isso diariamente. Todos os dias pessoas que pedem ajuda, pedem socorro. Mas como ajudar quando não temos recursos? Eu falei hoje na igreja, no culto, dizendo, olha, nós não temos um produto. Nós não somos loja, não somos um comércio nem uma empresa. Muitas das vezes a oferta que entra é insuficiente, às vezes entra um pouco mais e conseguimos adequar. E é árduo porque nós contamos com pessoas que estendam a mão e que entendam a importância que é o semeador, que, como costumo dizer, as mãos que abençoam, os joelhos que se dobram e os pés dos que vão. Cada um tem uma parte importantíssima na obra. E, sabe, gente, viver por fé. Às vezes tentar conscientizar as pessoas torna chato, sabe? É chato você fazer a pessoa entender que precisamos do apoio. E às vezes torna, sabe, tão, como é que eu posso dizer, complexo você ser, muitas das vezes, uma pessoa que fala e toca em determinados assuntos, porque a necessidade da obra, a necessidade do trabalho, a necessidade de pagar as despesas e compromissos, às vezes de colocar um combustível para deslocar para uma missão, para comprar ingredientes para poder servir as pessoas, que nem sempre a gente recebe doações, e ainda ter que fazer manutenção, né, de veículo. Por exemplo, esses dias nós fomos, faz cerca de um mês, fomos fazer missão aqui na zona rural onde eu estou atualmente. O carro quebrou. Eu estava na época no sertão e eu mostrava para os irmãos, pneus são cortados pelas pedras. E para comprar um pneu sem recurso. E para fazer manutenção, você não tem de onde tirar. Aí algumas pessoas, ore a Deus, pastor. Já estamos fazendo isso. Mas nós precisamos também que Deus levante e toque em pessoas. E às vezes Deus toca, mas a pessoa simplesmente ela não quer. Ou os que querem não têm como. Então, se coloque no lugar
de um missionário. Eu conheço alguns missionários que estão na África, outros estão no sertão, outros estão no Agreste. Aí tem gente que fala, quem está na capital é fácil. Ah, meu irmão, já fiz missão na grande cidade de Salvador, de Alagoinhas, já fiz em Recife, em outras cidades, né, que são grandes, como em Manaus, e não é fácil, coisa nenhuma, independente da região. Cada lugar tem uma realidade distinta. Não importa onde o missionário esteja, o trabalho é totalmente diferente em alguns aspectos, mas não deixa de ser mais fácil ou mais difícil. Então, eu peço que você entenda que é necessário estarmos bem com Deus, firmes com o Senhor, para não desfalecermos, para não desistirmos, para não entregarmos as pontas. Quando eu falo das minhas limitações e das minhas dificuldades, eu quero encorajar você a orar mais, a jejuar mais e saber que existe um Deus que pode transformar a sua vida quando me tirou do pó, do monturo e me fez sentar-se em lugar onde eu estou hoje, pregando a palavra e seguindo e servindo. Deus quer levantar você para se tornar um missionário, não apenas aquele que vai para longe, mas aquele que faz a diferença no ambiente em que está inserido, aonde está morando, na sua escola, na faculdade, na casa, no hospital, aonde quer que você vá, você possa falar de Deus, falar das grandezas de Deus. Queridos, eu vou ficar por aqui hoje. Eu prometo que eu vou contar sobre outras situações e trazer algumas outras experiências com relação à nossa experiência de vida. Eu quero deixar o texto de Marcos 16,15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, abençoa o teu povo, os teus filhos. Fortalece a cada um deles, dando a graça que enriquece, que não gera dores. Que todos os que creem e concordam, digam bem alto e bem forte, assim seja. Queridos, faça você também a sua ajuda, a sua semente nessa boa terra, no campo chamado missões. Invista, ajude o pastor Adevaldo Oliveira e seja você um abençoador, tá bom? Deus te abençoe. Se Deus permitir, estaremos de volta. Assine esse canal, não paga nada, se inscreva nele. Clica aí, ó, se inscrevendo no canal, ativa o sininho, tem um sininho, clica no sininho, porque você vai receber notificações. E coloque aí também, sabe, o seu feedback. Deixe uma mensagem na caixa de mensagens, diga um amém pelo menos e nos incentive a avançar nessa plataforma. Forte abraço, Deus te abençoe, até mais.